ao PodPan, um projeto da Faculdade Pan-Americana de Administração e Direito para levar informação até vocês. Eu sou Ana Cristina Baruffi, sou a coordenadora do curso de Direito da Faculdade Pan-Americana e hoje estou aqui com a professora Luciana Scheres. A professora Luciana, ela possui graduação em Direito pela Universidade Tuiuti do Paraná, graduação em Letras Português pela Universidade Estadual de Ponta Grossa. É pós-graduada em Direito Civil e Processo Civil pelo Centro Universitário Curitiba, Unicuritiba, e pós-graduada em Docência Superior pela AVM Educacional. É advogada e a nossa professora da disciplina de Linguagem Jurídica e de Nivelamento de Português. A disciplina de Nivelamento Português é uma disciplina que está aberta a toda a comunidade. Professora, um prazer tê-la aqui conosco. O prazer é meu, professora. Muito obrigada pelo convite. E principalmente porque a gente vem falar sobre um tema muito importante, que é a linguagem jurídica. Nós, do Profissionais de Direito, sempre recebemos aquela famosa frase: vocês falam muito difícil. Será que nós falamos mesmo? Ou é só um gosto nosso? E assim eu já inicio o nosso bate-papo perguntando o que é esse linguajar jurídico e por que ele se diferencia do linguagem do dia a dia? A linguagem jurídica, ela é uma linguagem mais técnica, porque o direito, ele é uma ciência, né? Assim como todas as ciências, ele possui certas peculiaridades, ele possui, então, um linguajar próprio. Assim como o médico, que muitas vezes nos dá diagnósticos que nós não entendemos, porque a medicina também é uma ciência com o seu linguajar específico, isso também acontece no direito. Então, no direito, nós temos também essa linguagem mais técnica, uma linguagem própria dos profissionais da área do direito. E é isso que diferencia do linguajar mais comum. Muitas vezes as pessoas não entendem por ser esse linguajar técnico, da ciência do direito. E aonde que ela está presente, a linguagem jurídica, né? Aonde e também qual que é a sua importância dentro do contexto social? A linguagem jurídica, ela está presente, então, nas petições, nos pareceres, muitas vezes também na própria legislação. Também é a linguagem jurídica que formaliza contratos, é a linguagem presente nas sentenças judiciais, também nos acórdãos. Então, é a linguagem própria do operador do direito. Então, ela está presente na ciência do direito. E a sua importância é porque a linguagem, ela é a ferramenta do profissional do direito. Então, quando o cliente chega até o advogado, é por meio da palavra que ele diz aquilo que ele pretende. E é por meio da palavra que o advogado, então, leva a sua pretensão ao juiz. É por meio da linguagem também que o juiz vai dar uma sentença. E é por meio da linguagem que também é recebido um acórdão. Então, tudo isso envolve essa dinâmica da linguagem jurídica. Então, ela está presente sempre nisso, nesses pareceres, mesmo um parecer de um procurador, do Ministério Público, sempre estará presente a linguagem jurídica. É um meio de comunicação mesmo, né, de entrega da mensagem. Exatamente. E aí vem aquela questão, não entendi nada do recado porque está em juridiquês. Juridiquês e linguagem jurídica, podemos dizer que são sinônimos? Não. Na verdade, o juridiquês ele é entendido até como um vício, um defeito da linguagem jurídica. Então, o juridiquês ele é um neologismo. Então, é assim, uma palavra nova que está muito em voga no Brasil também e que hoje é muito combatido, porque o juridiquês é uma linguagem que não é compreensível para a maioria das pessoas. Então, a linguagem jurídica ela não pode se confundir com o juridiquês, porque o juridiquês é justamente essa dificuldade que as pessoas têm de entender. Então, por exemplo, se o advogado diz: data máxima vênia, não adentrou as entranhas meritórias, jurisprudenciais e doutrinárias que demonstram e alienamento e o dano sofrido. A pessoa não vai entender, né? Exatamente. Então, esse é o juridiquês. E o juridiquês, ele é um defeito, ele é um vício da linguagem, que hoje em dia tem sido muito combatido pelos nossos juristas. Exatamente. E não apenas do contato com o juiz de primeiro grau, mas também, inclusive, referente aos tribunais superiores. E pensando também no cliente final, que é quem vai realmente receber a mensagem. Mas ainda assim, dentro dessa linguagem jurídica, nós encontramos algumas características rebuscadas e complexas. Características mesmo da linguagem jurídica ter essas condições ou não? Não, na verdade, a linguagem jurídica, um dos atributos dela e o que se busca é a clareza, é a objetividade.
Então, a linguagem rebuscada, hoje, ela tem sido combatida, porque a linguagem jurídica, muitas vezes, ela é prolixa, ela é cheia de juridiquês, cheia de expressões que dificultam a compreensão. Então, hoje em dia, até a ministra do STF, ministra Carmen Lúcia, falou sobre a importância de revisarmos o vocabulário jurídico, para que as pessoas entendam aquilo que é dito. Né? E a própria ministra, ela deu um exemplo, ela falou que, por exemplo, se numa decisão ela coloca que os embargos foram recebidos nos efeitos infringentes a fim de dar provimento ao agravo regimental no RESP. Aí a pessoa olha, e aí, será que eu ganhei? Será que eu não ganhei? Exatamente. E a mesma coisa a ex-ministra Ellen Grace, ela também falou sobre a importância de traduzir a linguagem jurídica para o jurisdicionado. Então, ela diz o seguinte, que as decisões judiciais, elas não são destinadas a grandes obras literárias e jurídicas, elas não são destinadas às Supremas Cortes. A linguagem jurídica, ela tem que ser acessível, porque ela é que concede o direito ao jurisdicionado. Por isso que nada mais agradável que uma sentença bem fundamentada e clara, para que o jurisdicionado entenda o seu direito, se foi provido ou não. Exato. Nossa, ganhei, e agora, né? Que é isso? E quando a gente fala em linguagem jurídica, todo esse cuidado, né? Porque a mensagem é para a sociedade, é para o jurisdicionado. Existe alguma legislação que cuida da linguagem jurídica? A linguagem, ela é prevista ao longo de várias legislações nossas. O próprio artigo 13 da Constituição Federal, ela prevê que a língua portuguesa é o nosso idioma oficial. O artigo 192 do Código de Processo Civil, ele fala também que todos os atos no processo têm que ser redigidos em língua portuguesa. E o artigo 45 do Código de Ética e Disciplina da OAB, ele vai mais além, porque ele diz que a linguagem do advogado precisa ser dotada de lhaneza, ou seja, de simplicidade. Isso precisa ser uma linguagem escorreita, que tem que ser uma linguagem educada, gentil. Então, a linguagem, ela é referenciada na nossa legislação. E até o grande jurista Rui Barbosa, ele já disse, né, que a degeneração de um povo, de uma nação e de uma raça começa pelo desvirtuamento da sua língua. Então, realmente, a gente tem que tomar muito cuidado e respeitar a elegância iuris, que se busca na linguagem jurídica. Exatamente. E quando nós falamos nesse discurso jurídico, essa elegância, muitos acabam utilizando de palavras em latim. Qual razão utilizamos esses termos em latim e quais são os mais comuns que nós encontramos? Bom, a linguagem, assim, que existe essa influência da linguagem latina, até porque toda a cultura ocidental sofreu muita influência do latim. A nossa língua deriva do latim. E, mais precisamente, o nosso direito, ele tem uma herança muito forte do direito romano. Então, ele herdou várias palavras. Então, muitas vezes, o operador do direito, ao invés de dizer, por exemplo, para o juiz muito respeitosamente, não concorda com a sua decisão, ele diz data venia, data máxima venia. Então, existe uma influência muito grande do latim na língua portuguesa. E existem certos brocardos jurídicos que são ditos mais em latim mesmo do que em português, né? Por exemplo, quando a gente fala da necessidade de uma tutela de urgência, a gente fala do fumus boni iuris e do periculum in mora, né? Então, por exemplo, a gente quando vai falar da força vinculante dos contratos, pacta sunt servanda, os contratos precisam ser respeitados, né? Quando a gente vai falar de uma imprevisibilidade que impede esse cumprimento, rege sic stantibus. Quando vai falar da exceção do contrato não cumprido, except non adimplente contratos. Então, existem expressões em latim que são mais usadas do que em português. E vindo para o lado português, da língua portuguesa, quais são as expressões mais comuns que nós encontramos na linguagem jurídica, ao lado dos brocardos latinos? Existem assim, as palavras assim mais comuns, né? A lide, por exemplo, né? Então, a lide é essa pretensão levada em juízo, né? Que às vezes as pessoas confundem com a ação, que é essa provocação do Estado. Também nós falamos muito em sucumbência, que quando há uma perda de uma pretensão por uma decisão judicial.
Também falamos muito em jurisprudência, que são aquelas decisões reiteradas nos tribunais, que acabam também sustentando as nossas alegações como advogados em petições. Também se fala muito em coisa julgada, por exemplo, que quando uma sentença, uma decisão judicial já não é mais passível de recurso. Então, a gente diz que ela transitou em julgado, ou seja, que ela fez coisa julgada. Ela não pode mais ser discutida. Também nós falamos em autos, né? Os autos são todas aquelas petições, aquele conjunto de petições que estão presentes no processo. E às vezes eu mesmo já recebi telefonema de cliente perguntando, professora, doutora, está escrito autos conclusos, né? O que significa? Exatamente. Então, os autos conclusos significa então que o processo foi enviado a uma autoridade judiciária para alguma decisão. Decurso de prazo também, né? Também, decurso de prazo, né? Quando o prazo decorreu, e daí a pessoa pergunta também, às vezes, doutora, o que é o decurso de prazo? O decurso de prazo significa que o prazo transcorreu sem manifestação da parte, né? Exatamente. E é muito engraçado, porque quando a professora estava falando do latim, nós acabamos utilizando, tanto que quando a gente fala, sai tão automático, porque, em razão das nossas constantes leituras, que nós esquecemos mesmo de quem é a pessoa que tem que receber a mensagem. E nesse falar com uma forma rebuscada, complexa, eu acredito que a gente corre um grande risco de ferir a língua portuguesa. É verdade ou não? É verdade. Infelizmente, isso acontece com certa frequência. Existem muitas expressões que ofendem o bom português, que ofendem a boa gramática, né? E mesmo assim, em petições e às vezes até em sentenças judiciais, acordos, a gente encontra assim, essas escorregadelas, né? Então, por exemplo, a palavra inconteste. Então, o nosso CPC, ele fala quando as testemunhas estiverem contestes, né? Então, quando elas estiverem harmônicas, quando elas estiverem combinando naquilo que dizem, né? No mesmo sentido. E aí, o advogado, muitas vezes, ele fala inconteste como se fosse a mesma coisa que incontestável. Né? Mas, na verdade, é o contrário. Inconteste quer dizer contraditório. Então, quando o advogado diz, não, as provas são incontestes, ele está dizendo que elas são contraditórias. Né? Eu acredito que não era essa mensagem que ele gostaria de passar. Exatamente. Então, é uma falha. Né? Então, aí que existem alguns problemas realmente no uso da nossa língua. E esse é só um exemplo, né? Existem vários outros. Também, por exemplo, no próprio CPC de 1973, o artigo 524, quando ele falava do agravo de instrumento, ele dizia que ele seria remetido ao tribunal através de uma petição que seguiria os seguintes requisitos. Através. Então, veja, o através, e isso é muito comum também, ele deve ser usado quando a gente fala no sentido de atravessar de um lugar para o outro. Então, por exemplo, o sol está através da janela, ou a pessoa vem através do corredor, aí está correto. Agora, dizer que através de petição, não. Daí está errado. Daí o artigo 1016 do novo CPC corrigiu e ele usa por meio de petição, que tem que seguir certos requisitos. E muitas vezes nós vemos também petição. Fulano de tal, através do seu advogado infraassinado. Também não é através. O correto é por meio, por intermédio, né? Outro problema também, o eis que. O eis que, então, ele também é usado como se fosse o mesmo que porque, né? Como se fosse uma conjunção causal ou explicativa, quando, na verdade, eis que significa algo súbito, inesperado, né? Então, se eu digo, por exemplo, eis que surgiu uma testemunha inesperada no tribunal, tudo bem. Agora, quando eu digo, o réu reconheceu sua culpa, eis que as provas estavam juntadas nos autos. Aí está errado, né? Porque as pessoas e a gente vê muito isso em petição também, essa escorregadela. Também o posto que também é utilizado. Esse é muito famoso. O posto que, né, quando na verdade ele tem ele se trata de uma conjunção concessiva, que pode ser substituído por embora, mas as pessoas traduzem como se fosse porque, como se fosse uma conjunção explicativa ou causal.
também é um equívoco. Não obstante? Não obstante, também. E outra palavra que é muito utilizada de forma equivocada é o mesmo, né? Como substituto do pronome pessoal. E existe até nos elevadores, né? Antes de entrar no elevador, verifique se o mesmo está parado no andar. Então, é uma afronta à língua portuguesa, é um desrespeito à língua portuguesa. É a mesma coisa. E olha que isso, o tal do mesmo, e eu falo bastante isso para os alunos, eles até às vezes me encontram e falam, não vou usar o mesmo, professor. É que o mesmo, tudo bem usar no sentido de igual, né? O mesmo, igual, tudo bem. Agora, não como substituto de um pronome. Então, não pode dizer, o réu foi acusado, sendo que o mesmo confessou seu delito. Não, daí é um emprego equivocado mesmo, né? Então, existem muitas escorregadelas que a gente vê. Então, esse que a gente não pode dizer que são vícios, né? São vícios da linguagem. E esses vícios, quais que a professora apontaria que são os mais comuns? Então, existem muitos vícios da linguagem jurídica, que estão presentes na linguagem jurídica e devem ser evitados, né? Por exemplo, a ambiguidade. A ambiguidade é quando a gente lê alguma coisa e não tem certeza do que se refere. Então, admite uma interpretação dúbia, né? Por exemplo, policial atirou em bandido com arma de brinquedo. Quem que estava com arma de brinquedo? Policial ou bandido, né? Por exemplo, promotor e advogado se encontraram no corredor e falaram sobre suas belas alegações na sustentação oral. Suas de quem? Né? Pode ser de um ou de outro, né? Então, veja que a ambiguidade ela é um defeito que também existe na linguagem jurídica, muitas vezes, e que deve ser evitado, né? A falta de clareza também, a gente tem que ser claro. Esse exemplo da palavra inconteste que eu falei também é uma falha no sentido de que não torna as coisas muito claras, porque daí quando o advogado fala prova inconteste, muitas vezes ele quer dizer que é uma prova incontestável. Sim. Mas se ele fala inconteste, daí será que ele está usando da forma adequada ou não? Né? Então, a linguagem jurídica ela tem que evitar a ambiguidade, tem que evitar a repetição de termos, tem que evitar o erro também, porque ela tem que obedecer à norma culta, ela tem que obedecer à língua padrão. Ela tem que evitar também a prolixidade, e isso é um problema muito recorrente, porque muitas pessoas acreditam que a linguagem jurídica ela tem que ser rebuscada, ela tem que ser, tem que haver uma verborragia, escrever demais. Quando, na verdade, a gente tem que transformar a linguagem jurídica numa linguagem mais curta, breve. Então, na escolha entre dois termos, escolha o mais simples. Na escolha entre dois simples, escolha o mais curto. Então, a gente tem que prezar pela brevidade, né? Então, veja, se nossa busca é pela celeridade da justiça, isso também caminha junto com a forma que nós entregamos o nosso pleito ao juízo. Então, a prolixidade, a ambiguidade, a falta de objetividade, a falta de clareza, tudo isso acaba acarretando numa demora, num atraso. Porque até para o advogado, eu mesmo às vezes recebo petições que são difíceis de responder, porque são extremamente confusas. E até quando a gente vai dar aula sobre parágrafo, estrutura do parágrafo, a gente fala para os alunos sobre essa necessidade de um parágrafo não ser tão extenso, porque senão ele cria confusão no leitor, né? Então, a comunicação ela tem que ser eficiente. Então, o emissor ele passa uma mensagem ao receptor tensionando que este entenda aquilo que está sendo passado para ele. Então, quando não há essa comunicação adequada, a gente diz que houve um ruído na comunicação. Então, é isso que a gente tem que evitar. A gente tem que evitar os ruídos, tem que evitar a falta de precisão, falta de clareza, falta de objetividade, a ambiguidade, falta de coesão. A falta de coesão, daí são até esses elementos coesivos que costuram o texto, né? Que passa de parágrafo para parágrafo. Então, ou mesmo de uma frase para outra. Então, o eis que e o posto que tem que tomar cuidado. São elementos coesivos, mas, assim, as pessoas visto que, visto que, considerando. É isso. E também tem que tomar cuidado com isso, com a repetição
com o gerúndio. O gerúndio também é um problema, né? É verdade. E sim, existem várias falhas, a falta de coerência também, né? Quando esses dias tinha uma notícia divulgada que a ONU disponibilizava universidades globais gratuitas, com matrícula gratuita. E daí, no final do parágrafo, dizia o único custo seria de matrícula. Então, é incoerente. Com certeza. Sabendo que a gente tem que evitar, quais seriam os atributos que precisamos encontrar nesses documentos jurídicos, petições, acórdãos, sentenças, e inclusive pareceres que são entregues para o jurisdicionado? Bom, a linguagem jurídica, os atributos da linguagem jurídica, o que se busca na linguagem jurídica é que ela seja clara, precisa, objetiva, que seja simples, que seja uma linguagem acessível, que seja algo compreensível para as pessoas. Então, a linguagem jurídica deve evitar o juridiquês, deve evitar redundâncias, evitar todos esses vícios que nós tratamos, e ser uma linguagem que atinja o fim a que se destina, de uma forma eficiente. Sim. Nós temos que lembrar também que no direito, ele possui, dentro do seu linguajar, algumas palavras que uma necessita da outra. Por exemplo, no processo civil, você vai apresentar um embargos, que é o recurso, você não vai apresentar, existe um verbo, uma ação específica para aquela ferramenta. Você opõe embargos, você impetra mandado de segurança, habeas corpus. Então, apesar que nós tenhamos algumas palavras específicas, elas têm a sua razão de existência, exatamente para dar a finalidade objetiva daquele instrumento jurídico que está sendo utilizado. Mas eu não posso dizer que eu ajuizei uma ação? Não necessariamente. A ajuização é uma forma mais ampla de utilizar, mas existe para cada ação um verbo específico. Né? E a professora destacou muito bem aqui que esse linguajar nosso, do mundo do direito, ele se diferencia, assim, do linguajar do nosso dia a dia, mas também ele não pode se distanciar tanto ao se tornar incomunicável, ao ser esse complexo rebuscado. Isso, e aqui, incompreensível. E aqui é importante destacar para o pessoal que está nos assistindo em casa que quando nós temos um linguajar claro, conciso, coeso, simples, ainda que rebuscado, talvez nas escolhas das palavras, porque nada impede de você dar uma elitizada na escolha, afinal de contas, nós temos um dicionário muito grande, está aí para ser utilizado. Nós não podemos nos afastar e esquecer que a linguagem é também uma forma de acesso à justiça. Exatamente. Hoje ainda temos novas ferramentas, como o Visual Law, ou utilizar a linguagem como uma ferramenta um produto para o legal design, para repensar, mas a linguagem é também um acesso à justiça. E aqui nós podemos nos resgatar da obra do Garth com o Capelletti, né, de acesso à justiça, que a terceira onda é exatamente o acesso dos hipossuficientes ao poder judiciário ou à justiça como um todo. E a linguagem é uma forma de acesso. E se nós temos obstáculos na linguagem, nós temos obstáculos no acesso à justiça. Exatamente. E a professora destacou isso muito na nossa conversa hoje, demonstrando que a linguagem jurídica ela não pode ser inacessível. Isso. Ela é diferente da prática jurídica, que ela é exclusiva do profissional. Mas o linguajar tem que estar acessível a todos, porque a lei é para todos. Né? E é feito por todos. Professora, muito obrigada pela sua presença aqui no PodPan. Ao pessoal de casa, muito obrigada também por assistir. Se inscreva no canal, deixa aqui nos comentários qual o próximo tema que vocês querem ver no PodPan. Siga-nos nas redes sociais e até o próximo PodPan.